Campina Grande, quarta-feira, 10 de julho. Se você não sabia, hoje comemora-se o Dia da Pizza. E quem não gosta de saborear uma pizza com a sua família? Portanto, nesse Dia da Pizza, comemore saboreando e degustando com toda a sua família uma pizza. Essa é a nossa orientação para você que está conosco no Dia da Pizza. Dentro de instantes, estaremos ouvindo outra vez o pastor Antônio Júnior, trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Também ouviremos ainda o conjunto coral Saracale interpretando a música Além do Rio Azul. As ruas são de ouro e cristal. É o que nós encontramos lá no livro do Apocalipse, diante da revelação apocalíptica de João. É bem verdade que a linguagem que João usou para que nós pudéssemos compreender como será este céu de gozo pode ser simbólica, mas o importante é que Jesus foi preparar morada para cada um de nós. Ele mesmo disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, disse Jesus. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vós mesmos, e assim estareis comigo. Então, Jesus foi preparar morada para mim, para você, para cada um de nós, e este lugar é um paraíso, conforme vemos a revelação apocalíptica de João. Portanto, você vai se deleitar agora com esta música, e em seguida, o pastor Antônio Júnior. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor.
Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo número 60. Essa devocional por título O Poder do Silêncio de Jesus. Eu quero nessa manhã então pensar um pouco sobre o tema a sabedoria do silêncio. E para tanto eu vou usar esses dois versículos para que a gente possa discorrer essa ideia sobre a sabedoria do silêncio. E diz assim a palavra de Deus: levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondeis ao que estes dispõem contra ti? Versículo 61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Vamos ter mais uma palavra de oração. Bondoso Deus, em nome de Jesus, como é bom estar mais uma vez, mais uma manhã, neste dia do Senhor, na Tua presença, e para aprendermos sobre a Tua palavra que nos consola, conforta e fortalece. Mais uma vez pedimos misericórdia e graça para esse momento em nome de Jesus. Amém. Esse trecho, ou esse pedaço, essa expressão desses dois versículos, você está na cena do famoso Sinédrio. O Sinédrio, então, formado por 70 homens de experiência e que tinha, naquele momento, entre a nação judaica, o poder de julgar as questões do povo judeu. O Sinédrio, normalmente, ele se reunia no final da tarde, mas, excepcionalmente, estava reunido de madrugada para julgar Jesus. E a pergunta, então, que estavam sendo feita a Jesus, em determinados momentos, Jesus se põe de silêncio, porque Jesus sabia e tinha a sua sabedoria, e na sua sabedoria, que certas respostas não era para esclarecer alguma coisa, mas era simplesmente para incriminá-lo. E aí é importante nós fazermos justamente ou ter esse discernimento. A sabedoria, ela vai nos ajudar justamente a desenvolver o discernimento em determinados momentos de nossa vida, e principalmente quando nós somos interrogados e questionados pela nossa fé, ou pelas algumas atitudes que nós tomamos. A sabedoria do silêncio, então, naquele momento, é crucial, e foi crucial, porque Jesus estava diante do sumo sacerdote, e ele estava sendo interrogado sobre a sua identidade. Mas naquele momento, Jesus dizer a identidade ao sumo sacerdote, não serviria para esclarecer de fato aquilo que Jesus poderia dizer dele mesmo. Aquele tribunal ou aquele julgamento era um teatro. Ali era algo mentiroso. Ali era algo forjado. E Jesus entendia isso. E naquele momento então crucial em que Jesus estava diante desse sumo sacerdote, e ele era interrogado por sua identidade, algo extraordinário então acontece. E esse algo extraordinário que acontece, simplesmente é que Jesus ficou calado. Ele permaneceu calado. E aí a gente pode imaginar, né, que tensão ficou no ar. Aqueles homens ávidos para julgar Jesus, e ele então fica calado. Imagine só a tensão que ficou naquele momento, as expectativas dos presentes. E no entanto, Jesus ele opta pelo silêncio. E essa atitude nos ensina muito sobre o poder do controle, da sabedoria e da confiança. O poder do controle em saber e discernir o momento, porque Jesus então poderia, já que estava sendo pressionado por um tribunal, se defender. O poder da sabedoria é que dentro do discernimento ele então lembra de quem ele confia, de qual era o propósito dele, e que tudo, absolutamente tudo, estava dentro do controle de Deus. Hoje nós vivemos em um mundo
onde a resposta rápida e a justificativa imediata são valorizadas. É tanto que às vezes nós esquecemos, e quando mandamos uma mensagem no WhatsApp, o que é que a gente espera? De que a pessoa que está online, e aparece lá o nome online, responda logo. A gente não quer nem saber se ele está lendo outra mensagem ou respondendo outras mensagens, mas a gente quer que ele responda logo. Principalmente se você manda mensagem para mim, você quer que eu responda logo, não é? Nós estamos vivendo nesse mundo de respostas rápidas, de justificativas imediatas. Isso está sendo muito valorizado. E aqui então nós temos uma lição valiosa do silêncio de Jesus. Ele não precisava provar sua identidade com palavras naquele momento. E eu me lembro uma vez que nós estávamos na consciência cristã, e dentro da consciência cristã, se quem não sabe fica sabendo, existe muita pressão. Quem coordena é muito pressionado por todos os lados, poder público, poder privado, as igrejas, os pastores. Muito se cobra de pastor Euder. Mas uma coisa ele disse no púlpito que soou para alguns como arrogância, mas eu entendi como sabedoria. Ele disse: eu não preciso provar nada a ninguém. É arrogante, não é? Mas para aquela situação não, era a sabedoria dele. Porque diante de tantas edições da consciência cristã, e diante de tanto burburinho e reclamações, ele sabia quem estava confiando e por que ele estava fazendo aquele trabalho. E aquilo me trouxe uma lição também. Eu me lembro que muitas vezes as pessoas gostam de me desrespeitar, e eu vejo e discerno quando ele está me desrespeitando. Por exemplo, quando ele vem a mim, a pessoa vem a mim e diz: Júnior, vem cá, Júnior faz aquilo na igreja. Quem eu dou liberdade para isso, ele diz: normalmente eu não ligo. Mas quem quer me diminuir, eu sei que ele está me provocando. Eu já vi muitas vezes isso. Mas eu me lembro, me acalmo, porque eu sei qual é a resposta que ele quer. Ele quer que eu diga: ei, me respeite, eu sou pastor. Mas não vou dar essa resposta a você. Jamais eu vou dar essa resposta. E quando eu der, é porque eu pequei, eu caí. Porque eu sei em quem eu tenho confiado e eu sei em quem tem me chamado. E às vezes o silêncio, em determinados momentos do silêncio, a sabedoria faz justamente isso: não dar a resposta à altura daquele que te ofende. Jesus não precisava provar nada naquele momento, porque a sua vida, as suas ações, e é isso também que gera nos nossos corações e possa gerar no seu coração. As suas ações testemunham quem você é. As suas atitudes testemunham quem você é. Talvez alguém aqui que esteja estudando psicologia ou já estudou psicologia tem isso mais apurado, né? Se faz mais apuradamente essa leitura de como você está. E isso é recorrente. As nossas ações testemunham, porque as ações de Cristo naquele momento, ele já tinha vindo de 3 anos de ministério, ele não precisava provar nada absolutamente a ninguém, ele sabia qual era a sua missão, ele sabia qual era a sua identidade, e ele não precisava provar para aquele sinédrio falso, aqueles homens corruptos. E, irmãos, a nossa vida às vezes fala mais alto do que as nossas palavras. E até mesmo naqueles momentos em que nós mesmos caímos em outra parte, nos justificando de alguma coisa, por mais que a gente justifique dizendo quem nós somos ou qual é as nossas atitudes, mas o nosso testemunho vai falar mais alto que aquilo que a gente está discutindo, porque o nosso testemunho é visto por muitas pessoas. E eu queria que você tivesse ciência disso nesta manhã, mais uma vez. O que vale é o seu testemunho, até mesmo às vezes mais do que as suas palavras arroladas de si mesmo. Jesus também nos ensina sobre a sabedoria de escolher nossas batalhas.
Nem todas as perguntas merecem uma resposta imediata. E nem todas as críticas merecem uma defesa. Às vezes o silêncio pode ser mais poderoso do que uma resposta carregada de emoção ou defensiva. O poder do silêncio, a sabedoria do silêncio, exemplificada aqui por Jesus, é algo poderoso para nós. E eu sei que você pode dizer assim: não, mas eu sou assim, eu sou falastrão, eu sou falastrona. Nessa manhã, Jesus está falando aos nossos corações de que nós podemos ter o domínio próprio, de que nós não somos regidos pelo nosso temperamento, de que nós agora somos regidos pelo poder do Espírito Santo. E dentro do fruto do Espírito Santo, o domínio próprio é algo que salta para nós essa manhã. E que eu e você somos capacitados para isso, a ter domínio próprio. Então, de fato, o silêncio pode ser mais poderoso do que uma resposta carregada de emoção ou de defensiva. Além disso, o silêncio de Jesus nos lembra da confiança inabalável que ele tinha em seu Pai celestial e no plano divino. E é uma coisa interessante de fato, porque quando nós nos apoiamos, quando nós de fato fazemos essa base de confiança em Deus, amados irmãos, não faz sentido mais a gente estar rolando defensiva pelo fato de ser tocado nas nossas emoções. Creia em Deus. E o próprio Jesus disse isso: confia em Deus, crê em Deus, crê também em mim. Ou seja, coloque a sua fé, a sua confiança na obra de Deus, que é completa e eficaz. Você não precisa definitivamente de estar se defendendo, até mesmo nas discussões com o ímpio. Você não precisa discutir com o ímpio. Você precisa apenas pregar para ele. Mas não precisa você estar discutindo, se defendendo, dizendo a razão de sua fé. O ímpio, se ele não tiver o Espírito, ele não tem, porque ele é ímpio, ele não vai entender. Então o silêncio e o seu testemunho vai falar alto. Jesus sabia da sua missão. E a sua missão, naquele momento, estava além da sua defesa, além de qualquer tipo de discurso que ele fizesse ali, além até mesmo de um sopro fulminador para matar aqueles 70 homens iníquos. A missão de Jesus estava acima disso, amém? Estava acima disso. E então essa sabedoria de Jesus fez com que ele permanecesse calado. Isso faz nos entender não só a confiança de Jesus, mas uma confiança profunda. E é outra coisa que precisamos desenvolver na nossa vida como crente. Exercer essa confiança realmente profunda, sólida, que às vezes faz com que a outra pessoa que está interpelando fique agoniada, com raiva, porque você não respondeu, mas você está seguro e confortado, e até mesmo consolado, dessa confiança profunda que você tem daquele que você serve. E Jesus estava nessa confiança profunda. Ele estava tão confiante em Deus, que ele podia então permanecer em silêncio, diante das acusações mais sérias que ele tinha. Eu lembro mais uma vez sobre o pastor Jota, que eu conheci em Águas de Lindóia, quando ele foi preso em Omã, e na prisão que ele foi interrogado, ele fez a mesma coisa. Ele ficou em silêncio diante dos seus algozes. E os algozes perguntam: você é missionário? Você é missionário? E ele permanecia em silêncio. Mas quando ele estava testemunhando, ele disse por que ele estava em silêncio. E aí eu entendo quando Jesus, diante do sinédrio, também estava em silêncio. Ele argumentou que estava em silêncio
Porque aqueles policiais que estavam interrogando estavam perguntando se ele era um missionário. E ele disse: para eu descobrir que eu era um missionário, eu passei 10 anos estudando. Então como é que eu ia responder que eu era um missionário para aquele guarda se ele não entende o que é um missionário? Entendeu a sabedoria dele? Ele passou 10 anos para descobrir o que era um missionário, para ser enviado. Como é que em 1 minuto ele dizer que era um missionário para aquele guarda, se o guarda não sabe nem o que era um missionário? E ele permanece em silêncio. Apanhou feito malavé, né? Diz assim. Mas ele permaneceu em silêncio. E a história, para quem não sabe, é que no 3º dia de prisão solitária, aqueles guardas se converteram diante do silêncio do pastor Jota. Nos dias atuais, nós somos constantemente confrontados com situações que nos desafiam a responder, a justificar e a nos defender. No entanto, o que nós podemos aprender com Jesus é a arte do silêncio controlado. Antes de responder impulsivamente, pare e reflita. Avalie a situação e avalie se essa situação merece sua energia ou sua palavra. Também, meus irmãos, é importante lembrar que nosso testemunho diário, e mais uma vez eu ressalto isso, fala mais alto do que nossas palavras. Vivamos de maneira que nossas vidas testemunhem a verdade do Evangelho, mesmo quando nossas palavras falharem. Além disso, confie no plano de Deus. Confie no plano de Deus revelado que você já sabe para a sua vida. Assim como Jesus também naquele momento estava confiante do seu propósito e do plano de Deus para a sua vida. Veja, irmãos, naquele momento Jesus tinha a ciência que o plano de Deus para ele era matá-lo na cruz. O plano de Deus naquele momento, ele sabia que era ao amanhecer ser açoitado violentamente. Jesus sabia que o plano de Deus naquele momento é que ele, cansado, surrado, com fome, com sede, iria levar o lenho entre aquelas ruas estreitas de Jerusalém até o Gólgota. Jesus não tem um lenho para você. Já foi. Jesus não tem morte para você. Ele já morreu. Você não precisa viver as agonias e os sofrimentos de Cristo, porque Ele já fez por mim e por você. Confie no plano de Deus. Confie. Jesus não está morto. Ele ressuscitou. Está à destra de Deus Pai e o seu Espírito está aqui. Confie nesse plano. Confie nesse plano. Confie nesse plano. Quando nós enfrentamos críticas, dúvidas ou adversidades, lembremos que Deus está no controle e que Ele pode usar até mesmo nosso silêncio para cumprir os seus propósitos. Portanto, meus irmãos, o silêncio de Jesus naquela situação não foi um sinal de fraqueza, mas de força, de sabedoria e de confiança. Que possamos aprender com ele a arte do silêncio, que fala volumes, e confiar no Deus que está sempre no controle de todas as coisas. Fiquemos em pé e vamos orar. Bondoso Deus, louvamos o Teu nome mais uma vez e Te agradecemos pelo exemplo de Cristo, que nesta manhã
salta aos nossos olhos, entra em nossos ouvidos e pousa no nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, porque de fato nós não precisamos defender, nós não precisamos debater, nós não precisamos, Senhor Deus, até mesmo gerar confusão, porque até mesmo em meio ao silêncio, o nosso testemunho brada a esse mundo caído. Nos conduz assim, em sabedoria, e que possamos cada dia mais ser usado poderosamente por Ti, até mesmo no momento de silêncio. Em nome de Jesus eu te peço, agradecido. Amém. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador do programa Opção para a Vida, que esteve conosco, e eu acredito que você foi profundamente abençoado através da palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Não perca amanhã outra vez a Opção para a Vida, quando estaremos trazendo mais uma meditação para a sua edificação espiritual. Mas nesses instantes finais do nosso programa, eu quero lembrar a toda a sociedade evangélica da cidade de Campina Grande que a Igreja do Calvário estará realizando mais um EMAC no dia 27 deste mês, e em seguida estaremos iniciando uma vigília pela passagem dos 72 anos do aniversário do culto matutino. Então você está convidado a participar desta vigília. Venha orar conosco. Dia 27, a noite toda. Dia 28 pela manhã encerraremos com um café de confraternização. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Principalmente você que gosta de orar. Você que busca Deus, como Ele mesmo nos diz em sua palavra. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Desejamos a todos um dia abençoado. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. E até amanhã, se Deus quiser.